Olá! Nesse vídeo, iremos explicar o metabolismo energético do ruminante e todas as etapas envolvidas nesse processo. O metabolismo dos ruminantes é uma máquina complexa e eficiente, onde diferentes tecidos do corpo desempenham papéis fundamentais na produção e utilização de energia. Para garantir o bom funcionamento do organismo, esses animais também precisam eliminar os resíduos metabólicos que não são mais necessários. Neste vídeo, vamos entender como o corpo dos ruminantes transforma nutrientes em energia, como usa essa energia para diversas funções e como elimina os subprodutos do metabolismo. As principais moléculas energéticas são os ácidos graxos voláteis, a glicose, os lipídios, as proteínas e os aminoácidos. O fígado é um dos principais centros metabólicos do corpo dos ruminantes. Ele desempenha várias funções vitais, especialmente no controle dos níveis de glicose no sangue. Durante a gliconeogênese, o fígado transforma precursores não carboidratos, como lactato, piruvato e aminoácidos, em glicose. Esse processo é fundamental para manter o fornecimento de glicose, principalmente para o cérebro, que depende dela como principal fonte de energia. Além disso, o fígado realiza a lipogênese, ou seja, a síntese de lipídios e a oxidação de ácidos graxos, convertendo-os em energia. Em situações de escassez de glicose, como durante o jejum, o fígado também gera corpos cetônicos, como acetoacetato e beta-hidroxibutirato, que podem ser usados como fontes alternativas de energia, principalmente pelo cérebro e pelos músculos. Agora iremos falar sobre a geração de ATP. Os músculos dos ruminantes, como nos seres humanos, utilizam ATP, adenosina trifosfato, para realizar suas funções. O ATP é gerado principalmente pela glicólise, processo que quebra a glicose para liberar energia. Durante atividades físicas intensas, como corrida ou movimentos de defesa, os músculos utilizam rapidamente glicose para gerar ATP. Quando o fornecimento de oxigênio é insuficiente, como em atividades anaeróbicas, o lactato é produzido como subproduto. Já em períodos de jejum ou alta demanda energética, como na lactação ou crescimento rápido, os músculos podem oxidar ácidos graxos para obter ATP. Esses ácidos graxos são provenientes do tecido adiposo ou da dieta. O tecido adiposo ou gordura armazena triglicerídeos, que são quebrados em ácidos graxos e glicerol, quando o animal precisa de energia, especialmente durante o jejum ou alta produção de leite. Esses ácidos graxos são usados pelos músculos e fígado para gerar ATP, enquanto o glicerol pode ser convertido em glicose no fígado. No rumen, a fermentação microbiana transforma fibras vegetais em ácidos graxos voláteis, como acetato, propionato e butirato. Esses compostos fornecem energia rápida para o corpo, com o acetato sendo utilizado para a síntese de lipídios, o propionato gerando glicose no fígado e o butirato sendo usado nas células intestinais. O cérebro, que depende principalmente de glicose, pode usar corpos cetônicos, como o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, quando os níveis de glicose estão baixos. Já os rins desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio energético, participando da gliconeogênese e excretando resíduos metabólicos como ureia, amônia e CO2. Esses processos trabalham de forma integrada para garantir que os ruminantes mantenham níveis de energia adequados e eliminem os subprodutos tóxicos, otimizando a saúde e produtividade dos animais, seja na produção de leite, crescimento ou reprodução. Agora iremos falar sobre a fermentação ruminal. Os ruminantes, como vacas e ovelhas, possuem um sistema digestivo único que permite transformar alimentos fibrosos, como grama e feno, em energia. Isso acontece graças a um processo incrível chamado fermentação ruminal. A fermentação ruminal é um processo bioquímico complexo, onde micro-organismos como bactérias, protozoários e fungos
trabalham no rumen, o primeiro compartimento do estômago do animal, para degradar a matéria orgânica ingerida. Os principais alvos dessa fermentação são os carboidratos, especialmente as fibras vegetais, como a celulose e a hemicelulose. Esses carboidratos são difíceis de digerir para o animal, mas os micro-organismos ruminais possuem enzimas especiais chamadas celulases e hemicelulases, que quebram essas moléculas em unidades menores. A célula vegetal, composta principalmente por celulose, é decomposta em glicose, que é a principal fonte de energia para os micro-organismos do rumen. Após a hidrólise da celulose, a glicose liberada passa por um processo de fermentação anaeróbica. Qual é o resultado? O resultado são os ácidos graxos voláteis, como ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico, que são absorvidos pelo animal e utilizados como fontes de energia. A fermentação da glicose ocorre principalmente por duas vias. A primeira é a produção de ácido acético, que é a via mais comum, já o ácido propiônico é a mais gerada pela fermentação de carboidratos estruturais, como celulose e hemicelulose. E o ácido butírico, embora em menor quantidade, também é um produto dessa fermentação. Esses ácidos graxos voláteis são absorvidos pela mucosa do rumen e servem como principal fonte de energia para o animal. Além dos carboidratos, as proteínas também são decompostas pelos micro-organismos do rumen. Elas liberam aminoácidos que são fermentados em amônia, um composto que pode ser reutilizado pelas bactérias para formar novas proteínas. Outro aspecto importante da fermentação ruminal é a produção de metano. Certos micro-organismos chamados metanógenos utilizam o hidrogênio gerado na fermentação para reduzir o dióxido de carbono em metano, que é liberado para o ambiente. Esse processo ajuda a liberar o excesso de hidrogênio que poderia interferir nas outras reações de fermentação. Em resumo, a fermentação ruminal gera uma série de produtos, incluindo os ácidos graxos voláteis, como o ácido acético, propiônico e butírico, metano, amônia e, em menor quantidade, o ácido lático. Esse processo de fermentação não apenas fornece energia ao animal, mas também contribui para a saúde do sistema digestivo e o equilíbrio ecológico dentro do rumen, ajudando na digestão dos alimentos fibrosos. A fermentação ruminal é um exemplo fascinante de como a natureza tem soluções adaptadas para diferentes necessidades, permitindo aos ruminantes extrair energia de fontes que seriam inacessíveis para outros animais. O rumen é onde a maior parte da digestão de proteínas ocorre. Bactérias e outros micro-organismos ajudam a quebrar as proteínas da alimentação. As proteínas são quebradas em peptídeos menores pelas proteases secretadas pelas bactérias ruminais. As proteínas solúveis são atacadas rapidamente, enquanto as insolúveis exigem enzimas especializadas. Após a quebra, os aminoácidos são fermentados, liberando amônia, que pode ser utilizada ou excretada pelos micro-organismos. A desaminação dos aminoácidos gera ácido ceto, que são convertidos em ácidos graxos voláteis, que é uma importante fonte de energia. As bactérias ruminais usam amônia e aminoácidos para sintetizar suas próprias proteínas, que são nutritivas para o ruminante. Essas proteínas microbianas são absorvidas no intestino, ajudando na síntese de proteínas essenciais para o ruminante. A degradação de proteínas no rumen é vital para a nutrição dos ruminantes, garantindo sua saúde e bom desempenho. E para finalizar o nosso trabalho, iremos apresentar o mapa metabólico associado à bioquímica dos ruminantes. A seguir, será apresentada a imagem do mapa metabólico fracionada em partes, pois a imagem é muito grande. Ao final do vídeo, estão todos os integrantes do grupo. E até mais, professora!